Muito bem, nós estamos, como o Batista falou, falando nesse ano a respeito do tema do crescimento. Esse é o tema do ano. E o tema do mês é o crescimento na oração. Esse é o enfoque desse mês. E os irmãos vão ouvir falar muito sobre oração nesse mês. Hoje pela manhã, nós fizemos um comentário de que no Antigo Testamento existem cerca de 85 orações, mais ou menos. Fora os salmos. Os salmos, eles são, quase que na sua maioria, orações. Então a gente tirou os salmos e deu orações que os patriarcas fizeram, deu aí umas 85. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma oração de um salmo. E eu escolhi para falar nessa noite a oração do Salmo 123. E ela vai nos ensinar algumas lições muito preciosas a respeito da oração e desse momento de comunhão maravilhoso que nós temos com Deus. E a gente vai ser exortado nessa noite a levar mais a sério a nossa vida de oração. O Salmo 123 é, portanto, o salmo que vamos ler neste momento. Salmo 123. Veja lá o que diz esse texto. Esse Salmo 123, vocês repararam que ele é bem curtinho, né? Ele é aquele salmo que é gostoso. Quando você está lendo a Bíblia toda, um salmo curtinho desse é uma bênção, porque você, em 2, 3 minutos você mata um capítulo. Não é legal? Porque tem uns capítulos da Bíblia que são longos, né? E aí você está lendo a Bíblia toda, para você preencher o quadradinho do capítulo, dá um trabalho, você tem que ler aquele capítulo longo, mas você aguenta. E esses salmos são legais porque com alguns minutos você mata uns 3, 4 aqui já. É uma beleza. E ele dá um upgrade na nossa leitura bíblica, é bem bacana. Vamos falar sobre esse pequeno salmo, o Salmo 123, que diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse é um salmo bem triste, né? Não parece? A gente costuma pedir um amém, mas do jeito que ele terminou aqui, não dá muito para pedir amém, porque ele terminou do jeito muito ruim. Vamos deixar o amém para um outro salmo que termina mais contente, que esse está bem depressivo, e a gente vai tentar descobrir por que ele é assim, tá bem? Mas vamos orar antes disso. Senhor, nós estamos muito felizes com a Tua presença entre nós. A nossa alma está muito satisfeita e regozijante, ó Deus, de que o Senhor esteja entre nós, falando conosco, através dos cânticos e de tudo que aconteceu até este momento. Mas a nossa alma tem uma sede insaciável do Senhor, e sempre queremos mais. Sacia-nos, ó Deus, agora com a Tua palavra falada, que ela caia em nossos corações como uma semente, e os nossos corações sejam a terra boa, na qual a semente da palavra há de frutificar, e esse fruto, ele vai convergir e converter para a vida eterna. É para a glória do Senhor que oramos assim. Amém. Irmãos, o Salmo 123... ele é um salmo bem pequeno, como vocês viram. Ele tem 4 versículos, embora que os versículos não sejam originais, mas de qualquer maneira alguém dividiu ele em 4 versículos e ficou bem legal. Geralmente os versículos, eles são divididos em orações, né? Ele pegou uma ou várias orações e, de modo geral, às vezes também por parágrafos originais. A gente podia dividir esse salmo em 2 partes, que são muito nítidas aqui. Os versos 1 e 2, e depois os versos 3 e 4. Então, quando estuda a Bíblia, é um bom jeito de começar a estudá-la, dividindo o texto na sua estrutura. E a estrutura desse texto é exatamente assim. Os versos 1 e 2, e nesses versos, o salmista se coloca diante de Deus. Então, ele não faz ainda uma oração, ele registra o modo ou a forma como ele se coloca na presença de Deus. E os versos 3 e 4, ele faz a oração propriamente dita. Tá certo? Os versos 1 e 2, ele se põe na presença de Deus. E nos versos 3 e 4, ele ora. E o que ele pede na oração? No verso 3, ele pede misericórdia. Eu posso dizer que o verso 3 é a oração.
Ele pede misericórdia. E o verso 4, ele meio que faz uma justificativa do porquê que ele está pedindo misericórdia. O que levou ele a pedir misericórdia e registrar nesse salmo a sua oração e o seu pedido de misericórdia. O verso 3, portanto, pede misericórdia, e o 4, ele diz por que ele está pedindo misericórdia. Qual é o problema que o levou a clamar por misericórdia. Então, qual que é o problema desse salmo? O que está acontecendo aqui e que inspirou o salmista a fazer essa oração e registrar a oração na forma de cântico? O problema central desse salmo é o sofrimento do salmista. Tá certo? Nós não sabemos quem é o salmista, mas sabemos que ele está sofrendo. Ele tem algum problema, uma dificuldade, uma luta, uma dor, uma angústia, uma amargura. E a gente sabe até qual é o sofrimento. Ele está sendo desprezado. Ele diz isso no versículo 3. Ele diz... tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia porque nós estamos fartos do desprezo. Ser desprezado é uma coisa muito ruim, né? Não sei se você já foi desprezado, acho que todo mundo em algum momento já foi, né? Isso é uma experiência muito corriqueira na vida de todos nós, e todo mundo sabe que ser desprezado é muito ruim. E é isso que está acontecendo com ele, ele está sendo, portanto, desprezado. O versículo 4 diz que ele está sendo zombado. Ele diz isso aqui no 4, a nossa alma está saturada do escárnio. O escárnio é a zombaria. Ele está sendo desprezado, ele fala novamente no verso 4 sobre o desprezo, mas eu posso dizer em 2 palavras o que está acontecendo com ele. Ele está sendo desprezado e ele está sendo zombado. Tem alguém que está desprezando e zombando dele, rindo da cara dele, fazendo deboche com ele, não é? Fazendo chacota e todas essas coisas que a gente sabe que compõem o desprezo e a zombaria. Ele está numa dificuldade muito grande, provavelmente. E os inimigos dele estão aproveitando dessa dificuldade para fazer, então, uma zombaria com ele. Estão humilhando. E ele está se sentindo aqui muito humilhado. O que é interessante é que ele parece que engloba o seu grupo nessa humilhação. Parece que ele não está sozinho nesse negócio. Porque ele usa aqui o plural, ele não fala eu, mas ele fala nós. No versículo 3 ele diz, nós estamos sobremodo fartos do desprezo. E no verso 4 ele fala sobre a nossa alma. Por onde a gente acaba compreendendo que ele não está sozinho, não é só ele, mas o seu grupo social também está. Ou talvez mais uma pessoa, ou talvez a sua família, provavelmente a sua cidade, ou até eu diria mais provavelmente, como é o caso dos Salmos, a nação inteira. Ele provavelmente está falando em nome da sua nação, embora eu não possa bater o martelo, mas como a gente conhece os Salmos e lê outros Salmos, os Salmos têm o hábito, né, de que o salmista fale em nome da nação. Então, muito provavelmente ele está falando em nome da nação de Israel, e provavelmente quando ele fala nós, ele se refere, portanto, a toda a nação de Israel. O que levará alguns, inclusive, a pensar que esse poderia ser um salmo feito lá na Babilônia, por exemplo, quando o povo estava escravizado, e os babilônios deviam zombar dos israelitas, e aí eles, então, ficavam aguentando, porque eles não podiam reagir, e ficavam aguentando a zombaria dos babilônios, afinal, eles eram escravos na terra dos babilônios, lá em Tel Abib, para onde foram levados. Bem, a gente sabe que o inimigo do salmista, que nós não sabemos quem é, eu falei da Babilônia, mas foi um chute aqui, não é? A gente não sabe qual é o problema, porque ele não diz qual é o problema. Mas, de qualquer modo, ele fala que o seu inimigo, aquele que zomba dele, ele é apresentado como uma pessoa arrogante, como uma pessoa soberba. Ele sabe que Deus não gosta de arrogância e que Deus não gosta de soberba, e ele está bastante incomodado com isso. O inimigo, ele é um arrogante e ele é um soberbo e que possivelmente está zombando da situação aflitiva do povo de Israel. É bem provável que essa seja a condição deste salmo. O desafio desse salmo consiste no fato de que ele é muito curto. Como eu estou tentando aqui mostrar para vocês, a gente não tem muita informação no salmo. Ele não diz o que está acontecendo. Ele só coloca a sua aflição, mas ele não dá os detalhes. Seria muito bacana se ele tivesse escrito um pouco mais. Ele é bom para a gente matar o capítulo logo, né? E ticar lá que você lê um capítulo em poucos minutos. É bem bacana isso,
Mas fora disso, não tem nenhuma outra vantagem no salmo ser muito curto. Ou, aliás, até tem, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é um salmo muito curto, onde a gente fica na dúvida sobre muitas coisas. E quase que você pode estudar esse salmo pelas coisas que ele não diz. Por exemplo, ele não diz qual é a situação do salmista. O que está acontecendo exatamente com ele? Por que ele está sendo humilhado? Ele está numa aflição, mas aflição de quê? É uma guerra? Não sei. Eles estão passando por uma praga? Pode ser. É uma doença que se alastrou pelo país? Provavelmente. Nós não sabemos. Ele tem algum problema, uma aflição, uma luta que engloba o seu grupo social, mas nós não sabemos que luta é essa, o que está acontecendo exatamente com ele. O Salmo também não diz quem é o escarnecedor. Seria muito bacana se ele falasse, são os babilônios. Aí pronto, eu já entenderia tudo. Mas ele não diz, nós não sabemos. Ele aponta para um escarnecedor, mas nós não sabemos quem é o escarnecedor. Ele é chamado aqui de arrogante e de soberbo. Pode ser uma pessoa, pode ser um rei, pode ser que seja uma outra nação, como eu falei dos babilônios. Não sabemos. Infelizmente, nós não temos essa informação e não dá para falar nada, ou não só dá para correr riscos aqui, mas nós não temos essa informação. E uma coisa que o Salmo não diz, e talvez é o mais grave, e talvez o mais bonito desse Salmo, a ausência mais bonita desse Salmo, é que o Salmo não diz o que o salmista quer exatamente que Deus faça. E aqui está talvez o segredo para a gente começar a entender o Salmo. Ele não diz o que ele espera que Deus faça. Vamos entender aqui a situação. Ele está vivendo um momento de aflição, ele tem dois problemas. Primeiro, ele tem uma aflição, tá certo? Que já é uma coisa bem ruim, é bem desagradável. E ele tem alguém que está zombando da aflição dele. São dois problemas diferentes, tá certo? O que ele espera que Deus faça? Ele espera que Deus o livre da sua aflição, que Deus o ajude, tire ele da sua aflição e deixe o inimigo quieto. De repente, se ele sair da aflição, o inimigo para de zombar. Porque o inimigo zomba por causa da aflição. Se ele não ficar mais aflito, tipo assim, que venha uma prosperidade, ou que venha uma cura, ou que o problema se resolva. Aí isso resolveria o problema dele e ele não, né? O inimigo não iria mais zombar dele. Tudo bem, isso resolveria o problema. Ou será que ele espera que Deus o livre do inimigo? Não tem problema que eu continue aflito, mas que Deus afaste o inimigo. Eu até aguento a aflição. Mas que o inimigo, né, que Deus passe um rodo lá no inimigo, e o inimigo que está zombando de mim, ele caia, e aí beleza, né? Aí eu continuo aflito, mas o inimigo para de zombar. O que ele quer que Deus faça? Que ele tire sua aflição, ou que ele passe o rodo lá no inimigo? Ou será que ele quer as duas coisas? Não sei. O Salmo não deixa claro o que ele espera exatamente que Deus faça, e também isso a gente também não sabe. Parece que a última alternativa, né, essa de que Deus passe o rodo no inimigo, me parece a mais provável, mas eu também não posso garantir que isso seja verdadeiro. Então, como é que a gente estuda esse Salmo? Já que eu tenho tantas dúvidas sobre ele, como é que eu me aproximo do Salmo para entendê-lo, então? Para entender esse Salmo, acho que a melhor maneira é virando ele do avesso. Quando você não entende pelo lado direito, vamos tentar pelo lado do avesso. Vamos pegar os versos 3 e 4 primeiro, entender a oração e depois, quem sabe, a gente possa tirar algumas lições sobre este salmo e a maneira como o salmista se coloca diante de Deus. Esse salmo, ele apresenta uma situação de completo desespero. Os versos 3 e 4 nos mostram uma situação onde uma pessoa está no limite. Ele usa alguns termos muito graves e muito importantes para a nossa interpretação. Ele diz no verso 3, estamos sobremodo fartos de desprezo. E eu destaco aqui a palavra sobremodo. Quer dizer, a gente está chegando num limite, nós não aguentamos mais. Independente da situação, esse é o problema. A gente está no momento em que não suporta mais. A palavra sobremodo, fartos, quer dizer que eu não estou nem farto. Eu já estava farto. Eu estava farto mês passado. Agora eu nem sei mais o que é. Né? Que nem minha esposa, com todo aquele carinho que ela tem, se pergunta, está com fome? Isso quando eu chego 1h30, 2h da tarde com o almoço. Está com fome, meu bem? Não, eu estava com fome meio-dia. Essa é a palavra que eu escuto, para os irmãos terem ideia de como o negócio é tenso lá em casa. Não é? Eu estava com fome meio-dia.
É mais ou menos isso. O salmista, ele já estava farto no mês passado. Agora eu já nem sei mais descrever o que está passando. O negócio está feio. Ele está muito farto. Ele já passou do limite. Ele está extravasando, derramando. E ele diz no versículo 4, a nossa alma está saturada. São as duas palavras que ele usa, sobremodo e saturada. Saturada significa, né, em química, esse é o efeito. É quando você colocou açúcar demais ou sal demais e já a água já chegou no limite. Aí não adianta mais colocar sal ou açúcar, que já não tem mais, né, não derrete mais. É isso que aconteceu com ele. Não adianta. Eles estão colocando mais a aflição, mas a nossa alma já passou do limite de aguentar a aflição. Nós não aguentamos mais a aflição. E quando eu penso nisso, eu começo a entender esse salmo. Esse salmo é o salmo não apenas do aflito. Esse salmo é daquele que não aguenta mais a aflição. Chegou no limite. Ele está num ponto de explodir. Se mais um dia, eu não vou aguentar mais um dia, porque eu realmente estou sobremodo farto, eu estou saturado. Essa é a condição desse salmo. Não sei se é a sua condição, mas se for o seu caso, esse salmo é para você, é aquele que já não aguenta mais. E ele vai mostrar para a gente exatamente isso. Como se colocar diante de Deus na hora que você não aguenta mais. Como fazer isso? Como se colocar diante de Deus no momento em que você está no completo desespero? E quando eu entendo que esse é o problema, independente de qual seja a situação aqui, esse é o problema do salmista, ele está completamente desesperado, ele está realmente aflito, mas não só aflito, ele está no limite, passou do limite da aflição. Então, quando eu percebo que esse é o problema, então eu posso analisar a atitude do salmista e a forma como ele se coloca diante de Deus. E como é que ele faz isso? Como é que você se coloca diante de alguém quando você está no completo desespero? Alguns reagem com violência, por exemplo, ficam agressivos, é muito comum. Outros, por exemplo, ficam chorando, né, e fazem o papel de vítima, por exemplo. Cada um vai ter a sua reação diferente. Alguns mentem, vão lá e mentem. E é compreensível, psicologicamente falando, que a pessoa conte uma mentira ou que a pessoa tente manipular a situação, porque ele está desesperado, ele não tem mais nada para perder, não é? Então, na hora do desespero, ele vai tentar de tudo para resolver o problema. E diante de Deus, o que eu devo fazer? Quando eu estou desesperado, o que eu faço? A resposta que o Salmo dá para nós é reverência. Reverência. Quando você está em absoluto desespero, a maneira correta de se colocar diante de Deus é com reverência. Claro que a reverência sempre é necessária. Mas quanto pior a situação, e quanto maior a necessidade, e quanto mais fundo é o buraco no qual você se envolveu, e você está realmente já passou do limite, mais reverência você precisa diante de Deus. Você não precisa ser reverente nesse nível todo o tempo. Você pode, por exemplo, fazer orações, às vezes até, não vou dizer irreverentes, mas orações que não exigem um nível tão grande de reverência. Por exemplo, você está trabalhando lá na fábrica e você está na frente de uma prensa de 500 toneladas, não é? Eu não acho que é muito bom você, naquele momento, derramar toda a sua alma no altar do Senhor, não é? Numa consagração total, completa e absoluta, onde você fecha os seus olhos e se coloca na sala do trono e entra com tudo na sala. Eu não acho muito recomendável, porque em uma prensa de 500 quilos não se brinca com isso. Você vai perder um braço e vai culpar o Senhor ainda por cima, não é? Eu entrei na sala do trono e saí dela sem um braço. Fica parecendo Jacó, que entrou na sala do trono e saiu dela manco, não é verdade? Muito bem, Jacó, mas não sei se precisava disso, né? Eu acho que Jacó vai passar a eternidade. Não precisava disso. Ele errou mais do que acertou ali, e por isso que saiu manco. Não é um lugar muito bom para você usar esse tipo de reverência. Por exemplo, também, quando você está na frente da TV, e às vezes acontece de você ver uma reportagem onde alguém está sofrendo muito. Aí você vê a pessoa chorando na reportagem, e aquilo mexe com você, toca o seu coração, e aí você ora a Deus. E você diz a Deus, Senhor, abençoa essa pessoa. Não é? Às vezes a gente faz isso. Eu espero que você faça isso, porque é um costume muito saudável. Deus abençoa essa pessoa. E você faz aquela oração rapidamente, e a programação continua, e você continua assistindo televisão.
Foi uma oração rápida, feita ali naquele momento, e você continua, vejam, você não foi assim absolutamente reverente, porque afinal foi um momento ali, né, onde você teve um toque do Senhor, você orou e continuou com a sua vida secular normalmente. São ocasiões em que você não usa de uma reverência completa, total e absoluta. Mas em algum momento você precisa estar na presença de Deus com toda a reverência que você puder produzir no seu coração, na sua vida, no seu corpo. Nós temos momentos assim. Por exemplo, o momento do culto é um momento assim. Quem vem para o culto vem especificamente para ficar sentado 1h30. Né? O culto vai demorar 1h30 e você vem preparado para isso. Né? O culto da manhã é um pouco menor, ele dura só 1 hora, e quem vem preparado para isso. Então a gente vem, olha, não vou levantar para beber água, não vou no banheiro, a não ser, claro, que eu tenho um problema, né? Um problema de bexiga, e não vamos aqui questionar isso, é claro que é necessário. Mas você vem preparado para colocar toda a sua alma diante do Senhor. Nesse momento não é o momento de eu ficar pensando lá, mas eu deixei agora o cachorro, que eu preciso cortar a unha do cachorro, né? Eu devia, amanhã, preciso lembrar, não, irmão, isso não é hora de pensar em cortar a unha de cachorro. Esse momento é de Deus. Então esse é um momento em que nós prestamos toda a nossa reverência ao Senhor. E é um momento também em que você está lá na sua casa e você separa aquele tempo diário, 5, 10 minutos, meia hora, e aquele tempo você é de Deus. Aqui não tem imprensa, não tem televisão, não tem distração, estamos eu e Deus, e naquele momento você é total, completa e absolutamente de Deus. O seu coração é dele, e nós precisamos deste momento. Vocês percebem? O Salmo, ele faz exatamente isso. O salmista se coloca diante de Deus no momento em que precisa muito de Deus. E por isso, ele se coloca num momento de absoluta reverência diante de Deus. É mais ou menos como uma referência aqui, eu falei de uma reverência que talvez não seja tão intensa, né? E uma outra que é muito mais intensa, mais ou menos como uma relação de pai e filho. Quando meus filhos eram pequenos, e todo pai talvez já tenha feito isso, o pai brincou de luta com o filho no sofá, na cama, no tapete. Não foi assim ou não? E se você se lembra bem do que acontecia nessa lutinha, o filho sempre ganhava a luta. Não é assim que acontecia ou não? Eu espero, pelo menos, que você tenha deixado seu filho vencer, não é? O filho sempre ganha a luta. Então o pai sempre acaba detonado dessa luta. Mas o filho sempre soube que o pai perdeu, não porque o pai é fraco. Nunca passou na cabeça de um filho que ele é mais forte do que o pai. Isso não está na mentalidade de uma criança. Pelo contrário, ela sabe que o pai é mais forte do que ela. De alguma forma, ela entende a brincadeira. E ela sabe que, embora ela possa ganhar do pai naquela lutinha de brincadeira, quando chegar o momento em que o pai tiver que exercer a sua autoridade, ele vai fazer isso. Aliás, um pai sábio, ele há de reservar essa autoridade para o momento certo. É hora de brincar de luta no tapete? Vamos brincar. Mas isso não significa que eu sou fraco. Isso não significa que eu sou teu coleguinha, que você pode me desonrar. E não significa que a minha palavra não tenha peso na tua vida. Um pai sábio, ele há de reservar a sua autoridade para o momento em que ele realmente tenha que ser duro com o seu filho. E naquele momento em que ele está pegando uma coisa que não deve, fazendo algo que não deve, de repente cheirando uma coisa que não deveria, e o pai vê aquilo, não está dentro do seu âmbito de valores, do seu corpo de valores, e o pai diz, pare. E quando ele diz para, o filho para. Sabe por quê? Porque ele reservou uma autoridade. Ele reserva uma autoridade e o filho vai pensar que ele realmente é igual ao filho. E essa autoridade é importante muitas vezes na vida de todos os filhos. Todos eles precisam de um pai assim, que seja amigo, companheiro, colega, até para brincar de luta na cama, mas que quando chega o momento dele ser pai, ele há de ser pai. Isso é importantíssimo. Diante de Deus, isso é fundamental. A gente pode ter a intimidade com Ele, pode amá-lo, pode ter ternura, pode ter carinho. Mas Deus passou a mão no meu rosto, eu passei a mão no rosto de Deus. Amém. Tudo isso é muito bonito, mas há um momento em que você vai reservar a reverência para aquele momento em que você sabe que Deus é Deus e você é o seu servo. Deus quer ser tratado assim, Ele quer ser tratado com amor. Ele quer que nós tenhamos ternura com Ele, uma relação realmente de amor, um amor verdadeiro, um amor de coração.
Deus quer intimidade conosco. Intimidade. E você pode realmente entrar na presença de Deus e ter intimidade com Deus. Diga a Deus, conte seus problemas, seja íntimo de fato, como se é íntimo de uma pessoa, e Deus espera isso de nós. Mas sabe qual é o problema da intimidade? E não é um problema, mas pode ser um risco, no qual todos nós incorremos, é que muitas vezes a intimidade, ela pode se transformar em irreverência. E quando a intimidade vira irreverência, Deus há de nos colocar em nosso lugar. Espera aí. Vamos com calma. Eu sou Deus e você é meu servo, e não o contrário. Eu não estou aqui para te servir. Eu não sou teu colega, não sou teu amiguinho. Eu sou o teu Deus, o teu Criador. E você está aqui para fazer a minha vontade. E Deus fala isso e faz isso, às vezes, de uma forma um tanto pesada. Quando a gente começa a ficar muito folgado, e quem de nós nunca ficou folgado, né? Começa a achar que tem muito direito, começa a achar que está muito, né? Está na crista da onda com Deus, começa a chamar Deus de colega. Está na hora, então, de Deus colocar essa pessoa no seu lugar. Quem você é, exatamente. Quem você é. E você vai perceber que Deus é Deus. E você é apenas um servo. Um filho dele, de fato. Mas no seu lugar. No seu lugar. E ele é o seu Deus. A reverência, irmãos, ela é a base de toda a nossa relação com Deus. Toda. E será muito sadio se nós nunca esquecermos disso. Quando estamos na presença de Deus, nós precisamos tratá-lo com todo o respeito que ele merece. O que é esse respeito? E agora eu quero olhar para o salmista. Nós falamos sobre o desespero dele, dos versos 3 e 4. E agora eu quero pensar nos versos 1 e 2. Eu tinha dito que a gente virou o salmo do avesso, não é? Os versos 1 e 2 mostram a maneira como ele se coloca diante de Deus. E observem que é algo impressionante, como ele aqui é reverente com Deus, como ele é cuidadoso para se colocar na presença de Deus. E ele nos dá aqui o que seria a reverência no seu limite, a reverência pura diante do Senhor. O que é essa reverência? Primeira coisa que nós vemos aqui no Salmo é que ele não amarra Deus. Não amarra Deus. Ele não diz a Deus o que Deus deve fazer. Não diz. Ele simplesmente se coloca na presença de Deus e nós não sabemos exatamente o que ele espera que Deus faça. Aliás, eu sei o que ele quer que Deus faça. Que Deus tenha misericórdia dele. Quando você está no completo desespero, essa é a melhor coisa que você pode dizer a Deus. Tem misericórdia de mim. Só isso. E deixa com Deus. Você não pode chegar a Deus, eu preciso de 10.574 cruzeiros, reais e 25 centavos. É isso que eu preciso, Senhor. Não é estranho isso, né? Não, mas só isso, eu achava que eu ia te dar até mais, filho, mas agora que você já viu isso? Irmão, você não pode dizer a Deus o que ele vai fazer. Deixa Deus agir. Coloque-se diante dele. Fique olhando para ver o caminho que ele vai colocar na tua vida. Você não precisa dizer a Deus o que ele tem que fazer. Você até pode fazer isso eventualmente, mas quando você está num momento de aflição e você quer ganhar Deus, a melhor coisa que você pode fazer, clame por misericórdia. Deus ouve um clamor e Deus gosta daquele que se coloca diante dele pronto para clamar. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Pessoas que receberam coisas incríveis e maravilhosas de Deus e até de Jesus, não fizeram nada além do que clamar por misericórdia. Deus ouve esse clamor. Misericórdia, Senhor. O salmista não pede nada especificamente. E sabe por quê? Ele só pede misericórdia. Ele está sendo reverente. Mais ou menos como aquele pedido do centurião em Lucas capítulo 7. Quando Jesus fala, eu vou até a tua casa para curar o teu servo. E aí o centurião diz, não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sabe o que o centurião não queria fazer? Ele não queria amarrar Jesus. Não precisa se amarrar. O Senhor não precisa ficar amarrado a mim. Aqui mesmo, de onde o Senhor está, uma palavra basta para que tudo mude. E é isso mesmo, irmão. Uma palavra de Deus é o suficiente para que toda a situação mude. Para que o desprezo se transforme em exaltação.
Isso é obra de Deus. E quando somos reverentes, nós não amarramos Deus. O salmista se coloca aqui diante de Deus, sem a necessidade de dizer a Deus o que ele vai fazer. Deus sabe do problema e Deus vai agir. Ele simplesmente se coloca diante de Deus e confia. Segunda coisa que nós vemos aqui na reverência desse salmista, é que a reverência o separa de Deus. Ele se coloca aqui e Deus se coloca ali. Irmãos, eu me sinto muito próximo de Deus. E eu acho que todos vocês se sentem assim, ou a maioria de vocês. Isso é característica de qualquer cristão. A gente se sente próximo, se sente íntimo de Deus. Eu já falei para vocês, por exemplo, sobre a questão de se concentrar na oração. Antigamente eu aprendi na escola dominical, e é muito bom que a gente diga isso para as crianças. Elas precisam ouvir isso, né? De que você tem que se concentrar para falar com Deus. Então fecha o olhinho e pensa em Deus. Mas depois que você cresceu e é um adulto, que nem eu e você, nós não precisamos mais fechar o olhinho e se concentrar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus está lá. Não é porque você se concentra que Deus ouve a sua oração. Antes de se concentrar, você precisa se revestir da ideia de que Deus está de fato ali. Quando você clamar, Ele está lá. Ele está lá para te ouvir. Irmãos, eu tenho completa e total e absoluta certeza de que Deus está me ouvindo. Não é porque eu estou concentrado nele. Quem pensa em concentração é os orientais. Deus não precisa de que você se concentre. Simplesmente fale com Ele, ore, coloque o problema diante dEle. Deus há de ouvir. Porque Ele está lá e você tem que ter consciência disso. Quando você está muito próximo dEle. Agora, é preciso tomar cuidado. Porque em algum momento você vai ter que fazer uma parede de separação entre você e Deus. Deus, Ele é teu íntimo. Teu amigo, é a tua rocha, Ele está junto de você, é aquele que segura na tua mão, é aquele que você se agarra nele, amém, e tudo isso é maravilhoso e é o nosso dia a dia na presença do Senhor, mas chega um momento em que isso não basta. Sabe o que você precisa? Você precisa fazer uma separação entre você e Deus. Não, eu estou diante de Deus, Ele não é meu amiguinho, Ele é o meu Deus. O que a gente faz nesse momento? Alguns ajoelham. Muito saudável isso. Por que é saudável ajoelhar-se? É porque quando você se ajoelha, você faz uma distinção entre você e Deus. Eu me ajoelho porque eu estou diante do meu Senhor. Aliás, uma das expressões mais importantes do Novo Testamento para descrever Jesus é a palavra Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor. Tem uma série de cânticos, né, que chamam Jesus de você. Eu acho um tanto de mau gosto e não muito teológico chamar Jesus de você. Embora não está totalmente errado, uma vez que Ele é um nosso irmão, rigorosamente falando, né? Deus é o Pai e Jesus seria o nosso irmão. Mas a Bíblia nunca chamou Ele de você, Ele chama Ele de Senhor. Aliás, a declaração que salva, segundo Paulo, escrevendo aos Romanos, é exatamente a declaração: Jesus é Senhor. E sabe por que chamar Jesus de Senhor é importante? Porque quando você o chama de Senhor, quando você o chama de Kyrios, que é a palavra Senhor no Novo Testamento, automaticamente você se coloca na posição de doulos. E quem conhece, né, é acostumado a ler a Bíblia, sabe que doulos é o escravo. Chamá-lo de Senhor é automaticamente chamar a mim mesmo de escravo. E irmãos, em muitos momentos, seria bom que uma vez por dia nós fizéssemos isso, né? Pelo menos uma vez por dia, você se coloca numa posição onde você é o escravo. Você é o doulos. É o doulos. Sim, eu sou filho, é bem verdade. Nunca deixei de me sentir um filho de Deus, mas aqui neste momento, Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida. Ele é o dono. Não sou eu que vou dizer a Ele o que fazer. Não sou eu que vou dizer a Ele o que tem que acontecer. É Ele que vai falar comigo. É a palavra dEle para comigo. Então é o momento em que nos ajoelhamos. É o momento em que baixamos a nossa cabeça. É o momento em que nos quebrantamos diante dEle. É o momento em que nos deitamos e colocamos o nosso rosto no chão. Ah, mas é preciso colocar o rosto no chão? É preciso, porque é o momento em que nós definimos o que somos diante dEle. Isso é reverência. Aquele que nunca colocou o rosto no chão está faltando com a reverência. Deus merece isso, pela posição dEle e pela tua posição. Isso se chama reverência. Pelo menos uma vez por dia nós deveríamos fazer isso.
absoluta reverência diante do Senhor. Já que eu vou passar um dia preocupado com os meus negócios, eu vou orar durante o dia todo, mas eu vou orar preocupado com um negócio aqui, eu estou distraído com os negócios dessa vida. Então seria muito bom se pelo menos uma vez por dia eu utilizasse essa reverência. O salmista diz isso, ele fala: a ti que habitas nos céus. Ele diz: eu elevo os olhos, e ele fica atento para aquele que habita no céu. Mas ele não está aí com você? Não, ele é o que habita no céu. Eu não habito no céu. Um dia eu até vou habitar lá, mas eu ainda não habito. Deus habita. Deus habita nos céus, é lá que ele está. No trono, assentado no trono. E quando eu estou diante dele, eu estou assentado, eu estou ajoelhado diante daquele que está assentado num trono, nos céus. Eu estou aqui e ele está lá. Eu nunca posso me esquecer disso, porque o dia que eu esquecer disso, provavelmente eu vou começar a tratar Deus de uma forma que ele não se agrada, que ele não gosta. Ele exige respeito de nós, e nós precisamos mantê-lo. A terceira e última atitude que eu quero enfocar, a atitude da reverência, é a atitude do olhar fixo em Deus. Olhar fixo em Deus. O que significa isso? Que você tem que colocar o teu olho em Deus e você não pode distrair-se com outras coisas. O salmista diz: assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Vejam aqui a reverência do salmista. Ele fica com o olhar fixo em Deus. O que significa? Que você não pode, neste momento, estar diante de Deus e comer pipoca ao mesmo tempo. Isso não é possível. Você quer comer pipoca? Vá comer sua pipoca. Mas agora não é hora de comer pipoca. Agora é hora de estar na presença do Senhor. É você e Ele. É você e Ele. É estranho que a gente se deixe, muitas vezes, levar pelos problemas dessa vida, não é? Muitos vêm para o culto, por exemplo, e ficam pensando nas coisas, né? Lá, sei lá, que deixaram na rua, deixaram em casa, deixaram no serviço. Muitos vêm para o culto e saem do culto com uma facilidade muito grande. Às vezes nem está com ela, precisa distrair um pouco, né? Cansou de ficar sentado, e aí é preciso relaxar um pouco. Aí levanta, não é nem porque está com vontade no banheiro ou porque quer beber água. Ele precisa relaxar um pouco. Irmão, mas quem falou que você tem que relaxar? O olho tem que ser fixo em Deus. O texto diz: eu fico olhando para a mão do meu Senhor e fico esperando para ver como é que Ele vai agir. É como se você aqui estivesse olhando para Deus. Sabe por que a gente faz isso? A gente é irreverente. É porque a gente não tem problema. O problema do salmista aqui é que o salmista tinha problema. Ele estava numa aflição muito grande. Ele estava realmente num momento terrível da sua vida. Ele já tinha passado do limite da tolerância. E quem passa do limite da tolerância, aí precisa de Deus. Às vezes Deus até faz isso na nossa vida. Ele coloca na nossa vida o problema que é exatamente para colocar a gente no lugar da gente. É quando você se coloca diante de Deus, você diz: Deus, eu estou aqui na tua presença e eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou pó. E aí Deus pode olhar para você e dizer: e quem disse que você era alguma coisa antes? Quem disse isso? E quando é que você foi alguma coisa? Ontem era, porque ontem estava tudo bem. Irmãos, nós nunca somos nada, de fato. Deus é tudo, e quem somos nós? O que somos é apenas graça de Deus em nossas vidas. O que somos nos é dado por Jesus Cristo. A nossa justiça é dele, nada é nosso, de fato. Então, reverência diante de Deus é algo bom e é algo que devemos cultivar. Estar na presença de Deus, sabendo quem Ele é. Eu não vou dizer que você vai ficar assim o tempo todo, porque até Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Viva a intimidade com Deus, mas reserve pelo menos um momento por dia, que seja um momento, que você possa exercitar a reverência. Só você e Deus. Deus, os meus olhos estão fitos no Senhor. Só no Senhor. Esse momento é teu. Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, mas diga para Deus: Deus, esses 10 minutos são do Senhor. Eu não vou olhar celular, aliás, deixe o celular em outro cômodo, não é?
que ele toque, que é polícia, está caindo o mundo, está caindo o prédio, não sei o que, não importa. Eu estou aqui diante de Deus. Somos eu e Deus, somente eu e Deus. Nós precisamos disso. Se nós exercitarmos isso, nós vamos ter muito mais liberdade para passar um dia na presença do Senhor e viver a nossa intimidade com Ele. Nós precisamos de um momento em que nós não vamos fazer outra coisa senão adorar a Deus e dedicar todo o nosso coração a Ele. Nós temos vivido hoje uma época em que tem se levantado uma geração, penso eu, muito, mas muito irreverente. Uma geração que zomba de Deus. Não sejamos assim. Vamos considerar Deus naquilo que Ele é. Ele merece todo o nosso coração, toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. E se eu não posso fazer isso 24 horas por dia, então eu vou selecionar um momento do meu dia, que sejam 15 minutos, 10 minutos, mas esse momento é de Deus. É o momento em que eu vou me colocar diante dEle, e esse momento é dEle. Vou colocar a minha alma diante dEle, e vou receber dEle a cura de que eu necessito. É assim que se coloca diante de Deus, quando se está em aflição. Se você não está em aflição, e você começa a ficar muito folgado com Deus, pode ter certeza, Deus vai te colocar numa situação em que Ele vai te lembrar o que você é. E você vai ser obrigado, creia nisso, você vai ser obrigado a se ajoelhar diante dEle e confessar diante dEle que, afinal, você não é tudo o que você pensa que é. Você é apenas uma criatura dEle, salva pela graça. Alguém que Deus quer ter como filho, para viver realmente uma intimidade real, mas você nunca pode esquecer quem Ele é. Fecha teu olho, eu quero orar contigo neste momento. E quero que você responda hoje uma pergunta muito importante. Como tem sido a tua comunhão com Deus? A medida da nossa comunhão com Deus é a medida do nosso momento de oração. Você faz isso todos os dias? Meu irmão, não orar todos os dias é falta de respeito para com Deus. Não ter um momento em que você pode olhar só para Deus, só para Ele, e ser só dEle naquele momento. Que sejam minutos, mas que sejam minutos de qualidade. Se você não tem isso, isso é irreverência. Então quero te desafiar nessa noite. Assume um compromisso diante de Deus. Pede para Deus para tocar no teu coração. Pede para Deus para se colocar, para que você se coloque diante dEle, com toda a reverência que Ele merece. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o dono da tua vida. E Ele merece o teu ser. Assuma diante de Deus esse compromisso.